Moçada, beleza? Vamos lá. Vamos lá para as aulas 38, 39 e 40. Semana passada eu postei para vocês a aula 37, processo de unificações. Uma aula bastante pesada, cheia de nome. São duas unificações, né? A unificação da Itália mais a unificação da Alemanha. E a gente finalizaria ali um bloco, né? Um assunto. E agora a aula de imperialismo. O título da aula é imperialismo, que na sua apostila está dividido em 3 aulas. Aula 38, 39 e 40. Se você achar pesado fazer as tarefas das 3 aulas, faça de pelo menos 2 aulas. Faça pelo menos da 38 e 39. Mas o tema imperialismo é o tema da 38, 39 e 40. Beleza? Insisto que se você achar que fica pesado fazer 3 tarefas, minha recomendação clara é faça apenas tarefa de 2 aulas, que você vai continuar aí no padrão necessário para não ficar atrasado, ou pelo menos para não ficar muito atrasado no curso, beleza? Então, nós vamos trabalhar hoje o processo imperialista. O imperialismo, sem dúvida, é um dos assuntos mais importantes em termos de incidência em vestibular. Ele tem uma incidência gigantesca em vestibular, gigantesca nos vestibulares estaduais de São Paulo. Ele aparece bastante no Enem também, até porque a palavra imperialismo é uma palavra que existe desde o mundo antigo. Quando a gente vai estudar, não a palavra imperialismo, mas o conceito de imperialismo, né, ele aparece desde o mundo antigo, que é um processo de dominação. O imperialismo é um processo de dominação. Beleza? Eu falo isso na primeira aula já, quando a gente está discutindo ali a formação das primeiras civilizações. Tem civilização que já começa a dominar a civilização, e aí ali a gente já fala em civilizações imperialistas. Depois a gente percebe imperialismo nas aulas de antiguidade clássica, principalmente imperialismo romano, as dominações romanas. Então, o conceito é um conceito muito importante que aparece em diversas aulas, e agora a gente estuda ele de forma mais específica, que é o imperialismo dos séculos 19 e 20, beleza? Os processos de dominação dos séculos 19 e 20. Vamos embora, vamos trabalhar. Eu gosto muito de colocar definições para vocês, quando o assunto permite, quando a aula permite. Então, o que é o imperialismo dos séculos 19 e 20? Uma definição boa que você pode colocar é essa. O imperialismo ele foi o período, né? Quando a gente está falando em algo que aconteceu, é sempre legal se você puder usar o passado. Foi o período da segunda metade do século XIX e primeira metade do XX, de dominação política, econômica, dominação social e cultural da África, da Ásia, da Oceania e da América Latina. Os principais dominadores foram Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Bélgica e Japão. Eu preciso fazer uma correção aqui, porque senão não vou conseguir continuar. E não vou tirar na edição também, porque vai dar um trabalho colossal. Então, está aqui. Período de dominação política, vírgula, botou uma vírgula aqui. Social, dominação social e dominação cultural. Dominação política, econômica, social e cultural da África, da Ásia, da Oceania e da América Latina. Beleza? Os principais dominadores foram Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Bélgica, Estados Unidos e Japão. Vamos lá, quem são os dominadores? Quem são os dominadores? O que tem em comum todos esses países? Inglaterra, pioneira no processo de industrialização. Pioneira no processo de industrialização. A Alemanha vai se unificar e vai ganhar uma força gigantesca a partir da sua unificação. Lembrar que a unificação da Alemanha ela tem relações com o processo de industrialização da Prússia. A Prússia vai expandir o seu mercado consumidor, vai conseguir acesso à mão de obra barata e vai poder se desenvolver de forma vertiginosa e avassaladora. Inclusive, Inglaterra e Alemanha passam a ser grandes inimigos a partir desse processo.
E é o que vai acabar descambando a Primeira Guerra Mundial. França também é um país que avança no processo de industrialização na segunda metade do 19, uma industrialização que começa lá com o Napoleão III e também avança em passos largos. A Itália, pelo menos o norte da Itália, né, o Reino de Piemonte, uma área unificada, também uma industrialização forçada ali pelo Reino de Piemonte. Grandes avanços que a Itália vai ter a partir do processo de unificação, com a liderança de Piemonte. Você tem o processo de industrialização da Bélgica, que é um processo muito interessante, muito particular. A gente não estuda a Bélgica, né, nos cursos de história. Você, como assim, né? Bélgica? A gente nunca ouviu falar de Bélgica. O processo de industrialização da Bélgica é um processo que foi financiado pela Inglaterra. A Inglaterra financiou a industrialização belga. Aí você vai pensar, Neto, mas não vão ficar preocupados com a concorrência? Veja, quando eu falo que a Inglaterra financiou a industrialização da Bélgica, eu estou falando do capital da Inglaterra, estou falando de um processo particular, de um processo promovido por bancos. Bancos ingleses estão por trás do processo de financiamento na industrialização da Bélgica. Beleza? É o capital inglês privado que está por trás desse processo. Não é o Estado inglês que está por trás desse processo. Beleza? E Estados Unidos e Japão. Lembrar que os Estados Unidos, após a Guerra de Secessão, avança bastante nesse processo industrial. Uma das causas da Guerra de Secessão é o processo de desenvolvimento das indústrias do Norte, que queria expandir o mercado, queria a adoção da mão de obra livre. Uma das causas da Guerra de Secessão é a questão da mão de obra escrava. E o Japão, que vai avançar também no seu processo de industrialização na segunda metade do século XIX, um processo conhecido como Era Meiji, que é o processo de industrialização do Japão. Basicamente, ele ocorre a partir do momento que o Japão é forçado a abrir as suas fronteiras para o comércio com o mundo ocidental, abrir os seus portos, né? Quando a gente fala em abrir as suas fronteiras, o Japão é um conjunto de ilhas, né? O que forma o Japão é um conjunto de ilhas, e essas ilhas viviam um sistema fechado até o século XIX, porém a presença dos Estados Unidos ali no Pacífico, depois de um processo conhecido como Marcha para o Oeste, em que eles conseguiram cravar a bandeira deles no Pacífico, a partir dali os Estados Unidos avançam literalmente em direção aos territórios asiáticos, em especial ao Japão, e força o Japão ao processo de abertura para o Ocidente. Rapidamente o Japão percebeu que iria se tornar uma espécie de colônia se não avançasse rapidamente nesse processo, e aí o imperador japonês investe maciçamente em educação. Preste atenção, o imperador do Japão investe no século XIX maciçamente em educação. Tanto a educação básica, primária, que seria equivalente à nossa educação primária e de ensino médio, e de curso superior. Não tinha universidade no Japão, mas o Japão faz acordos com países europeus para com que ele possa mandar os japoneses formados no ciclo básico, no ensino primário, para estudarem nas principais universidades europeias. E esse cara volta para o Japão depois trazendo conhecimento. Conhecimento vai ser fundamental para o processo de industrialização do Japão, que assim também se torna um país imperialista. Beleza, moçada? Esse panorama geral, ele não necessariamente cai na sua prova, mas é importante para você entender, né? Porque a gente fala do processo de revolução industrial na Inglaterra e não fala dos outros países, então você fica aí com uma visão geral. Tá? Os dominadores são países industrializados. E os dominados, né? Os dominados são principalmente áreas da África e da Ásia. Quando a gente pensa no imperialismo do século XIX, a África e a Ásia vão sofrer. Quando eu avanço para o XX, quem vai sofrer é a América Latina, em especial a América Central, beleza? E aí quem é o dominador da América? Estados Unidos, beleza? Estados Unidos. Vamos avançar, veremos esse processo aí parte a parte, tudo bem? Causas do imperialismo, galera. Aqui a gente vai muito rápido. A principal causa, ou uma das principais, é a segunda revolução industrial.
que é visível a partir da segunda metade do século XIX, ou segunda etapa da Revolução Industrial, alguns preferem, alguns historiadores preferem. É um período marcado pelos mais diversos avanços, em especial esses colocados aqui, tá? Petróleo, eletricidade, telégrafo proporcionando uma revolução nas comunicações, depois o telefone e as linhas de montagem, beleza? Fordismo e Taylorismo. Tudo isso, moçada, vai acelerar muito o processo de produção. Vai acelerar muito, vai permitir uma produção numa quantidade nunca vista anteriormente, com uma possibilidade de racionalização das vendas em função da criação do telégrafo e do telefone, beleza? Aqui eu coloquei o conjunto das revoluções industriais para vocês. Primeira Revolução Industrial, século XVIII, mecanização e máquina a vapor. Segunda Revolução Industrial, século XIX, segunda metade do XIX, produção em gigantesca escala e linha de montagem, beleza? Fordismo e Taylorismo. Terceira Revolução Industrial, revolução da informática e automação industrial. A gente vai pensar aí na segunda metade do século XX. E a Revolução Industrial que estamos vivendo agora, que é conhecida como a Revolução da Internet das Coisas e dos sistemas cyberfísicos, beleza? Essa noção geral é bastante importante para você que vai fazer uma prova que certamente não vai ficar fechada num único modelo, certamente vai exigir que você tenha uma visão geral da coisa. Vamos avançar para as causas do imperialismo, voltando para o nosso foco pontual. Busca de matérias-primas, moçada. Com os avanços da segunda Revolução Industrial, eu preciso de xisto, manganês, minério de ferro. O carvão mineral, que foi importante na primeira revolução, ele continua sendo importante. Beleza? O minério de ferro, que foi importante na primeira, continua importante. Só que agora eu também preciso de petróleo. Beleza? Essas matérias-primas eu vou encontrar nas áreas coloniais, nas diversas áreas coloniais, principalmente a África e a Ásia. A grande discussão desse momento é a dominação da África e da Ásia. E eu aproveito que eu vou buscar essa matéria-prima para utilizar a mão de obra desses locais como mão de obra barata. E também aproveito que eu vou ter que investir um capital para conseguir extrair essas matérias-primas, criar uma base ali para conseguir a extração dessas matérias-primas. Aproveito para tornar essas áreas mercado consumidor dos meus produtos industrializados. Beleza? Um outro ponto importante é que com a segunda Revolução Industrial surge o chamado capitalismo financeiro ou monopolista. Segunda metade do século XIX a gente fala em capitalismo financeiro ou monopolista, a gente não fala mais em capitalismo industrial. Por que, Neto? Porque a gente está pensando em indústria de extração de petróleo. Qual que é o capital necessário para extrair petróleo? Qual é o capital necessário para a extração de petróleo? Qual é o capital necessário para montar uma mineradora para extrair xisto ou um outro tipo de minério numa área colonial? Eu preciso, moçada, de maciços investimentos. E eu só vou conseguir esses maciços investimentos com o capital dos bancos. Então, os bancos passam a ser fundamental a partir da segunda Revolução Industrial. E, basicamente, ou o banco empresta dinheiro para uma indústria, ou o banco passa a ser dono de uma indústria. Ele passa a ser um acionista de uma indústria. Então, quando eu falo em acionista, eu estou falando aqui de uma ideia que vai se desenvolver e que existe até hoje, que é a ideia do capital especulativo da Bolsa de Valores. Beleza? O mercado especulativo aqui da Bolsa de Valores. Mas também, deixa eu colocar a canetinha aqui, eu tenho que destacar a formação de cartéis, trusts e holdings, que basicamente você vê na aula de geografia. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente um cartel, um acordo entre empresas para estabelecer o monopólio de preços de um determinado produto. Não são necessariamente preços, como divisão de áreas para venda de um determinado produto. Então, um cartel, que é um acordo entre grandes empresas.
os trusts, que são processos de fusão de empresas que se fundem e começam a monopolizar um determinado mercado também, e a formação de holdings, que são empresas que controlam outras empresas. Uma empresa que controla diversas outras empresas, com um gigantesco capital, que provavelmente essa empresa vai conseguir a partir de empréstimos bancários, ou se associando a algum banco, ou abrindo seu capital para o mercado especulativo na Bolsa de Valores. Beleza? Isso, geografia, galera. Vamos avançar. Importante entender também que a corrida imperialista está relacionada à primeira grande crise do capitalismo, que não é a crise de 29. Tá? A primeira grande crise é a crise de 1867, muito pouco explorada pelos livros, onde a própria industrialização que estava ocorrendo gera um acúmulo de capitais na Europa, concentração de capitais na Europa. Por que na Europa, Neto? Porque a industrialização ocorria em países da Europa. Esse acúmulo de capitais na Europa, pensa na lei da oferta e da procura, muito dinheiro e muito poder de consumo nas mãos de poucas pessoas, mas tudo bem, muito dinheiro, era muito dinheiro circulante. Isso vai contribuir com uma onda inflacionária na Europa. Isso gera um puta processo de inflação na Europa. E qual a saída, Neto, dessa crise? O que eu faço? Uma coisa muito simples, que é investir nas áreas periféricas, investimento nas áreas periféricas. Investimento nas áreas periféricas, Neto? Exatamente. Então, eu tenho muito capital Inglaterra, estou sofrendo com um processo inflacionário, porque tem muito dinheiro aqui na Inglaterra, que é resultado da industrialização que está acontecendo aqui na Inglaterra. Então, o que eu preciso para minha inflação baixar? Tirar um pouco desse capital circulante da Inglaterra. Então, eu pego esse capital e vou colocar lá nas áreas coloniais, melhorando a infraestrutura das colônias, melhorando a vida dos colonos. Então, eu vou construir estrada de ferro lá na Índia. Só que eu vou ser dona da estrada de ferro. Eu vou ser parceira na empresa que controla a estrada de ferro lá na colônia. E aí eu vou receber dinheiro praticamente vitalício por ser proprietário dessa estrada de ferro. Parte dos lucros que a operadora da estrada de ferro tem, ela tem que me passar. Esse dinheiro volta de forma indefinida e parcelada. Beleza? Eu vou construir estrada de ferro lá no Brasil. Eu vou ajudar o Barão de Mauá. Vocês com certeza viram isso nas aulas de Brasil. Eu vou ajudar o Barão de Mauá, eu vou financiar, eu banco inglês, eu banco da Inglaterra, não é o Estado inglês, beleza? É importante entender isso. Eu, banqueiro da Inglaterra, vou tirar esse capital daqui excedente e vou emprestar lá para o Mauá e vou ser sócio do Mauá na construção de estradas de ferro no Brasil. Beleza? Que nem é nossa colônia, que fique claro, nem era colônia inglesa, era uma área recém-independente, beleza? Mas não tem problema, a lógica é a mesma, é a de transferir capital para a periferia, em forma de infraestrutura. Vou construir portos, vou construir porto lá na China, para melhorar os meus negócios lá na China, beleza? Mas eu vou ser um acionista do porto, vou ser um dos donos do porto. Beleza? Acho que ficou claro isso para vocês. Criação de infraestrutura nas áreas periféricas. E para finalizar, moçada, uma outra causa do imperialismo é um grande crescimento demográfico que a Europa vai apresentar no século XIX. Então, tudo que eu mostrei para vocês aqui são acontecimentos do XIX, né? E com esses, com esses não. O que gerou esse crescimento demográfico, Neto, do século XIX? Os avanços da medicina preventiva. Como assim, Neto, medicina preventiva? Lavar as mãos. A ideia de que você precisa lavar as mãos antes das refeições. Uma ideia do século XIX. Da segunda metade do século XIX. Lavar as mãos antes de fazer parto. Essa foi uma ideia descoberta na segunda metade do século XIX. Beleza? Lavar as mãos antes de promover parto de crianças, fazer asepsia das mãos, fazer asepsia da parturiente, da mulher que vai ter a criança. Esse tipo de coisa não existia.
Então, as práticas de higiene, construção de banheiros dentro das casas, ter um sistema de esgoto e não mais usar sistema de fossa, não deixar o esgoto a céu aberto, tudo ideia do século XIX, da segunda metade, que contribui para o não avanço de doenças e o crescimento da população, formando um excedente que vai se deslocar para as áreas periféricas. O cara vem para uma colônia para trabalhar. É óbvio que as empresas ofereciam um capital gigantesco para o cara, capital não, um pagamento, né, gigantesco para o cara sair de uma área metropolitana, sair da Europa em direção a uma área periférica, beleza? Então você tem a mão de obra barata das colônias, mas você também tem a mão de obra especializada transferida, que é a mão de obra aqui desse excedente populacional, engenheiros, técnicos. Então vou construir uma estrada de ferro, vou construir uma mineradora, eu preciso de ter pessoas com formação superior em engenharia, com formação técnica nas mais diversas áreas, beleza? Tudo bem? Construção do canal de Suez, lá no Egito, moçada, foi nessa época, beleza? O Fernando Lesseps, que é o construtor, ele teve que sair da França e viver temporariamente lá no Egito, até o canal ficar pronto. A mesma empresa que construiu o Suez lá no Egito, que é uma empresa francesa, veio construir o canal do Panamá aqui na América Central. Também sob os comandos do Fernando Lesseps, só que daí deu muito errado, porque o clima na América Central é completamente diferente do clima no Egito. Eles não conseguiram terminar a construção. Mas o que eu quero que você entenda é esse deslocamento de mão de obra que está ocorrendo. Existe uma mão de obra excedente qualificada, beleza? Que começa a mudar para determinadas áreas. Obviamente que o cara vai receber por isso, beleza? Vamos lá, vamos falar agora de umas coisinhas um pouco mais chatas, porque a gente tem que ir num passo a passo meio chatinho aqui do imperialismo na Ásia, tá? O imperialismo asiático, ele acabou gerando guerras. Uma das guerras é a chamada Guerra do Ópio, onde você vai ter China versus Inglaterra. Eu vou procurar ser bem objetivo aqui, porque o cara não vai perguntar para você o que foi a Guerra do Ópio, ele vai querer que você saiba a consequência da Guerra do Ópio. Basicamente a Inglaterra produzia ópio na Índia. Por quê? Porque a Inglaterra dominava a Índia. A Índia era um protetorado da Inglaterra. Protetorado não chega a ser colônia. Eu não domino a Índia do ponto de vista político. Do ponto de vista político, ela tem liberdade. Eu domino a Índia do ponto de vista econômico. Beleza? Eu tenho muita força econômica sobre a Índia. Então, a Inglaterra produzia ópio na Índia e vendia esse ópio na China. O ópio era usado como um anestésico e tinha um alto valor de venda em função de ser um anestésico, ele substituía a morfina. Hoje, a indústria farmacêutica usa morfina, naquele período era o ópio. Só que o ópio também poderia ser usado como entorpecente, como droga. E ele começa a ser usado na China como droga e vai alimentar uma rede de contrabando. E o governo da China quis proibir, então, a entrada de ópio na China, tentando fazer um acordo com a Inglaterra. A Inglaterra não topou fazer esse acordo, basicamente a China declara guerra à Inglaterra. Não se preocupe com as causas do ópio. Agora vamos ver o que aconteceu. A China, obviamente, foi derrotada. E aí, olha o que aconteceu com a derrota da China. Ela assinou um tratado chamado Tratado de Nanquim. Beleza? O que determinou o Tratado de Nanquim? A China é obrigada a abrir 5 portos para a entrada de produtos europeus. Neto, o que é abrir 5 portos? Não é abrir, não é... Esse abrir é um abrir metafórico. Significa que 5 portos chineses, não é que a China construiu esses portos, é que esses 5 portos chineses que foram escolhidos ali a dedo, são portos em que produtos europeus, incluindo, obviamente, da Inglaterra, entrarão sem pagar impostos. Beleza?
entrarão sem pagar impostos. Neto, por que a Inglaterra não determinou 5 portos abertos só para ela, a Inglaterra? Porque não existe mais a lógica do pacto colonial. Isso é o número 1. Não existe mais pacto colonial. Isso é uma coisa do mercantilismo, que acabou. Número 2, a Inglaterra, ela não domina a China. A China não é colônia da Inglaterra. Mas a Inglaterra, por vencer essa guerra, faz um acordo e fala: eu quero 5 portos abertos de produtos europeus, incluindo os meus, obviamente, já que eu estou na Europa, vão entrar sem pagar imposto. Beleza? Então a China começa a ser inundada de produtos estrangeiros. E, obviamente, isso dificulta o processo de industrialização da China. Por quê? Porque o produto estrangeiro era barato, tudo bem? O ponto importante que pode estar presente ou deve estar presente na sua prova é esse aqui. A China é obrigada a entregar Hong Kong para a Inglaterra. Então, Hong Kong passou para o controle inglês de 1842, que é o fim da guerra, até 1997. Beleza? Em 97 ocorreu a devolução de Hong Kong para a China. Vamos olhar esse mapa aqui para pensar um pouquinho sobre isso. Isso é muito importante. Tem relação com diversos acontecimentos recentes relativos a Hong Kong. Tá aqui, separei Hong Kong aqui para vocês. Acho que já dava para vocês verem que estava separado, mas eu tentei deixar um pouco mais evidente aí essa separação. Esse pedaço da China passa para o controle inglês. Obviamente que a gente sabe que a China, com o passar do tempo, veio a se tornar uma área socialista, Revolução Chinesa lá de 1949, muitos anos depois, e Hong Kong era uma área controlada pela Inglaterra, altamente capitalista, com leis que são diferentes, com tributos que são diferentes dos tributos chineses, com uma forma de vida completamente diferente da forma chinesa. Então, Hong Kong, traduzindo, se torna uma área altamente ocidental. E uma coisa que a Inglaterra fala, que os ingleses falam e passam a defender, principalmente na época da Guerra Fria, é a liberdade política e a liberdade econômica. Então, Hong Kong, ou em Hong Kong, havia uma grande liberdade política e econômica, enquanto que na China não, já que você tinha uma China socialista. Eu não gosto muito do termo China comunista, porque embora a gente possa falar, nenhum país de fato chegou no comunismo conforme proposto pelo Marx. Mas, enfim, o fato é que quando Hong Kong é devolvida, olha a data, em 1997, você ainda tem uma China socialista, né? Uma China que é socialista até os dias de hoje. O Estado é muito forte na China e, como você bem sabe pelas aulas de geografia, eles não têm liberdade política, eles não têm plena liberdade política. E o Estado, sim, embora a China seja hoje capitalista, é um capitalismo controlado pelo Estado. Beleza? É um capitalismo controlado pelo Estado. Então, o que acontece? Você passa a ter, a partir dessa devolução, a estrutura chinesa de mais repressão, de mais controle. Então, na China, o Google é controlado, o Google não é aberto. Eles têm um outro buscador interno que eles usam. Lá eles não usam o WhatsApp. Eles têm um programa equivalente ao WhatsApp. Eles não proíbem necessariamente você de usar o WhatsApp, mas de vez em quando eles dão umas derrubadas no WhatsApp. Eles têm como derrubar. Eles conseguem derrubar o WhatsApp. Você já deve ter visto isso nas aulas de geografia. Então, o que acontece? Você tem uma população de Hong Kong que se ocidentalizou demais. E que de 97 para cá tem tido dificuldade de viver sob o controle chinês. Então, uma das grandes lutas da população de Hong Kong, protestos que ocorrem por parte da população de Hong Kong, é que eles querem mais liberdade. Não é uma questão econômica, não é pobreza que é o problema de Hong Kong, mas sim a liberdade. Eles querem mais liberdade política.
E não só liberdade política, mas liberdade cultural. De repente, eu quero sim ter direito de usar o Google à vontade. Eu quero sim acessar a Netflix. Por quê? Porque vivendo em Hong Kong, eu tive contato com um capitalismo altamente avançado e liberal. Beleza? Que se formou em função da influência inglesa. E é obviamente que um cara que trabalha em Hong Kong, numa indústria de Hong Kong, tem contato com algum estrangeiro que usa Google, que usa Netflix, que eventualmente está passando alguns dias em Hong Kong e eles vão conversar, vão ter contato, e esse cara vai falar assim, não, eu quero uma vida igual a sua, do ponto de vista da liberdade, beleza? E não da economia. Então é importante entender que o imperialismo ele tem desdobramentos até os dias atuais e é por isso que ele cai constantemente em prova. Pode esperar, vai ter questão de imperialismo na sua prova, beleza? Vamos avançar. Ainda falando em imperialismo na Ásia, a gente vai falar da Guerra dos Cipaios, tá? Rebelião dos Cipaios. Essa é uma rebelião que envolve os Cipaios versus a Inglaterra. Cipaios, moçada, só para destacar para vocês, pode ser que seja escrito com a letra C também. Depende aí do livro que vai ser utilizado como referência. Então, a questão do seu vestibular vai pegar o trecho de um livro, dependendo do autor do livro, ele vai colocar Cipaios com C. Tudo bem? As duas grafias são possíveis nessa palavra, que é uma palavra asiática, especificamente uma palavra indiana. Quem são os Cipaios, Neto? Os Cipaios eram soldados, preste atenção na minha fala, soldados indianos. Só que eles não prestavam serviço militar para a Índia, eles prestavam serviço militar para a Inglaterra. Então aqui tem uma imagem desses soldados, desses cipaios, beleza? Inclusive segurando aqui um trabuco, que é uma arma de fogo, beleza? Uma arma de fogo utilizada pelo exército inglês. Então, insisto, os cipaios eram soldados indianos que prestavam serviço militar para a Inglaterra. Nossa, Neto, então quer dizer que a Inglaterra ela aceita estrangeiro no seu serviço militar? Aceita lá na Índia. Lá na Índia ela aceita. Por quê? Porque ela não vai deslocar todos os seus soldados para a Índia. Não faz o mínimo sentido. Até porque ela não tem um número significativo de pessoas para fazer esse deslocamento. Beleza? Um número significativo de soldados para fazer esse deslocamento. A Inglaterra é pequena perto da Índia. Aliás, muito pequena perto da Índia, considerando aí o tamanho geográfico e populacional. Então, ela conta com essa formação desse corpo militar de indianos, fazendo parte do seu exército. E aí você entende um pouco da questão do imperialismo cultural. Essa guerra é importante para entender essas questões culturais. Os ingleses, eles lubrificavam as armas, e quem aí faz parte desses grupos de tiro, quem é adepto, sabe disso, que as armas precisam ser lubrificadas para ter um bom funcionamento. Hoje você usa um lubrificante sintético, né? Devem ter lubrificantes específicos, inclusive, aí para armas. Naquela época, os lubrificantes de armas eram lubrificantes naturais. Basicamente, era utilizada a banha animal para a lubrificação das armas. Banha de boi, banha de vaca. Eu não sei se você consegue entender. Então, esse cara que culturalmente acredita que a vaca é uma divindade, ele está vendo uma vaca ser morta para, entre outras coisas, ocorrer a lubrificação da arma que ele utiliza. É óbvio, não vão só matar a vaca para isso, eu vou procurar aproveitar tudo da vaca. O couro, para fazer as botas dos membros do exército, a carne para alimentação, a banha para lubrificação de armas. Esse cara ele fala, não vai, seria mais ou menos pensar assim, você vai matar Deus. Entende? Você vai matar Deus nem fudendo. Então esses soldados, eles se organizam e promovem uma rebelião contra a Inglaterra. E, obviamente, são derrotados. Beleza? Eles são derrotados. O resultado disso
é que a Inglaterra dominou a Índia, que deixou de ser um protetorado, foi uma punição. Então, vocês vão se rebelar, vocês serão punidos pela rebelião. A Índia deixou de ser um protetorado, ou seja, deixou de haver uma dominação simplesmente econômica. Agora, a Inglaterra domina a Índia politicamente, economicamente e politicamente, beleza? Então, agora eu tenho uma dominação econômica e política. Para você ter ideia, a rainha Vitória da Inglaterra foi coroada como rainha da Índia. É óbvio que ela não vai se deslocar até a Índia, mas um cerimonial de coroação da rainha Vitória lá na Inglaterra para ela se tornar a rainha da Índia, mesmo que de lá da Inglaterra, beleza? Então, o grau de dominação sobre a Índia aumenta ainda mais. Dominação essa que só vai ser encerrada lá em 1947, beleza? Com as manifestações promovidas pelo Mahatma Gandhi, mas isso é uma outra aula lá no fim do ano. Tudo bem? Imperialismo na Ásia, galera. Ainda, vamos para o último momento tenso e chato aí, que é um conflito, que é a Guerra dos Boxers. Guerra dos Boxers. Não tem nada a ver com cachorro aí nesse sentido, tá? O que foi a Guerra ou Rebelião dos Boxers? Quem eram os Boxers? Os Boxers eram uma sociedade secreta que existia no norte da China. Essa sociedade secreta, ela era contra a dominação imperialista. Agora eu quero que você use o raciocínio. Eu vivo no norte da China e eu sou contra a presença de países imperialistas aqui na China. Sou contra a Inglaterra, contra a França, contra a Alemanha. Toda essa galera tá vindo aqui para a China, tem portos abertos ali e eles estão avançando e me explorando. A essa altura, galera, do campeonato, tem mais de 16 portos abertos na China para a entrada de produtos estrangeiros. Lembre que começou lá com os 5 portos, a partir da Guerra do Ópio. Agora são mais de 16 portos abertos, beleza? Para a entrada livre de produtos estrangeiros. Esses membros da Sociedade Secreta Boxers perceberam que deveriam lutar contra essa dominação. Só que perceba, eles não têm como lutar contra a Alemanha, contra a Inglaterra, contra a França, contra os Estados Unidos, que de vez em quando davam um rolezinho na China, Portugal, que de vez em quando dava um rolê na China, Espanha, que de vez em quando dava um rolê na China, muito embora esses países não sejam, Portugal e Espanha, industrializados, considerados industrializados. Então a grande questão é a seguinte: eles não se rebelam contra Portugal, ou contra a Inglaterra, ou contra a Alemanha. Eles se rebelam contra os alemães. Como assim, Neto? Eles promoviam atentados contra estrangeiros. Ponto final. Como que eu vou expulsar a Alemanha daqui? Como que eu vou expulsar a Inglaterra daqui? Promovendo atentado contra estrangeiro. Beleza? Não sei se vocês estão ouvindo um latido aí, é simpática da minha cachorra, moçada. Não tem como controlar, porque tem um gato arrombado que vem aqui em frente do meu portão e esse gato fica fazendo assim para minha cachorra e lambendo as patinhas na frente dela, beleza? Ela odeia gato por conta desse gato que faz gracejos. Mas voltando, os Boxers começam a atacar estrangeiros a partir de atentados. Num dos atentados promovidos pelos Boxers, morre o embaixador da Alemanha. Só morreu o embaixador da Alemanha. Moçada, não teve jeito. Você teve uma coalizão de países que se uniu para invadir a China e acabar com essa sociedade secreta. Aí você fala assim, Neto, mas não é uma sociedade secreta? Como que eles conseguiram fazer isso? Porque o próprio governo da China ficou do lado dos estrangeiros. Nossa, Neto, mas por que o governo da China ficou do lado dos estrangeiros? Porque o governo da China alguma coisa ganhava com o processo imperialista. Eu estou falando o governo, o governante, não é nem o governo, o governante, o imperador. O imperador recebia presente da França, da Inglaterra, da Alemanha. O imperador tinha uma vida sofisticada. O imperador bebia vinhos caros. O imperador tinha tudo do bom e do melhor quando você pensa em produtos de luxo ocidentais. O imperador era comprado por esses países, beleza? Então, basicamente, organizando aí as suas anotações,
eu falo aqui o que eu já mencionei para vocês, quem são os Boxers, e, para finalizar, o que eu mencionei, as potências imperialistas, com a ajuda do próprio governo chinês, promovem a destruição da sociedade secreta, a destruição dos Boxers. Tudo bem? Com isso eu encerro, galera, o imperialismo na China. Só vou mostrar para vocês, na China não, desculpe, na Ásia, e assim vou mostrar para vocês o mapa dessas dominações asiáticas, galera. Sem sofrer muito, sempre, galera, os mapas vão trazer legendas, você não tem que decorar quem que dominou o quê. Isso não é necessário, tá? Mas perceba aí uma certa preponderância inglesa aqui no Oriente Médio. Por quê, Neto? Petróleo. Então, interessadíssimos em petróleo. Aqui a preponderância inglesa, dominando a Índia, conforme eu mencionei, dominando aqui a Birmânia, beleza? Você tem essa região aqui da Ásia, que compreende Vietnã, Laos e Camboja, chamada Indochina, Sudeste Asiático. Essa área é dominada basicamente pela França, beleza? E uma grande presença holandesa aqui, galera. Toda essa área aqui é a área de dominação holandesa. Muito forte a presença, muito forte a presença holandesa aqui, beleza? Na Ásia. Também tem dominação dos Estados Unidos, dominando as ilhas conhecidas como Filipinas, beleza? Presença dos Estados Unidos nas Filipinas. E é importante destacar, galera, o Japão, que se tornou um país imperialista porque se industrializou, conforme eu disse para vocês. À medida que ele abriu para o comércio com o Ocidente, rapidamente ele se industrializou. Foi uma sacada do imperador do Japão. Se a gente não se industrializar, a gente vai ser dominado. E aí o Japão vai... Aqui está o Japão em roxo, né? Que vai dominar diversas ilhas que passam a fazer parte do Japão e, inclusive, vai exercer dominação sobre a Coreia. Agora perceba aqui onde está a Coreia. A Coreia é uma península, né? O Japão domina a Coreia, mas ele não fica aqui na Coreia, não. Ele avança aqui sobre a China, dominando essa área aqui, chamada Manchúria, que é uma área riquíssima em minério de ferro e carvão mineral. Beleza? Então o Japão se lança aí também como uma potência imperialista. Beleza? Sem preocupação, tá? Não precisa ter grandes preocupações sabendo quem dominou o quê. Beleza? Isso será trazido na aula, você tem que saber analisar essas situações como um todo aí. Em relação a essas guerras que eu mencionei, também você tem que ter uma noção da guerra. Não precisa saber detalhes da guerra, não precisa saber o nome da guerra, isso será trazido para vocês nas provas de vestibulares públicos, tá? Neto, eu estou pensando mais em particular. Os vestibulares particulares, daí eles comentam mais o detalhe, eles são mais preocupados com o detalhe. Então, ele vai colocar numa alternativa lá a guerra dos Boxers e guerra dos Boers, que a gente vai ver daqui a pouco. Você tem que saber qual que é qual. Mas isso provas particulares, tá? As públicas de forma alguma. Moçada, imperialismo na África. Vai ter muita questão de imperialismo na África. Muita questão de imperialismo na África. A gente tem uma grande discussão hoje, um revisionismo. A gente está revisitando a história da África. A gente está revisitando a cultura da África hoje. Por quê? Porque a gente desprezou, a gente falou mal, a gente maltratou esse povo e hoje a gente tem, como forma de reconhecer que fez burrada no passado, a gente tem olhado com mais carinho para a cultura africana e as provas têm um papel importante nesse sentido, tá? Então, ocorre a Conferência de Berlim, na Alemanha, em 1885, determinando a partilha da África. Acho que isso para você não é nenhuma novidade, né? Basicamente, essa conferência ela acaba criando fronteiras artificiais ao promover a divisão da África. Esse mapa não é um mapa da Conferência de Berlim. Eu não coloquei o mapa da Conferência de Berlim para você. Se você olhar um mapa da Conferência de Berlim, você vai ver aquelas fronteiras retas, né? Que são fronteiras artificiais criadas pelos europeus, beleza? Basicamente, 14 países da Europa participam da Conferência de Berlim. A Rússia participou da Conferência de Berlim, para você ter ideia. Ela não ficou com nenhum pedaço da África, não, tá?
mas ela participou da conferência. Tudo bem? Então, vamos comparar esses dois mapas. África em 1870, galera. Isso aqui antes, portanto, da Conferência de Berlim, tá? Antes da Conferência de Berlim. Perceba. Basicamente, a dominação sobre o continente é uma dominação litorânea. Existiam colônias no litoral, ou áreas que não eram necessariamente colônias, mas eram dominadas por algum grupo, por algum país. Por exemplo, aqui essa área verde, muito importante, dominada pelo Império Turco-Otomano. Presença francesa nessas áreas aqui, tudo bem? Presença francesa. Sempre vai na legenda, galera. Vai na legenda que você não sofre. Ó, francês, turco. Império Turco-Otomano. Presença inglesa aqui, beleza? Ocupação britânica dessas áreas aqui. E você tem a ocupação holandesa, beleza? Muito importante entender também que existe nesse pedacinho aqui uma colônia britânica, só que nesse achurado aqui que ele coloca ocupação britânica, essa ocupação britânica ocorre em cima de territórios em que já haviam holandeses. Isso vai gerar uma guerra que a gente vai ver daqui a pouco, beleza? Você tem os territórios portugueses destacados aqui, beleza? Territórios portugueses, né, na África, basicamente Angola e Moçambique, beleza? A presença do Congo belga, em vermelho, beleza? Já partindo para o outro mapa aqui. Então perceba aqui, só para retomar, a ocupação da África era mais litorânea. E agora eu tenho uma ocupação em 1895, 10 anos depois da Conferência de Berlim. Aí eu tenho uma ocupação já maciça do continente, beleza? Maciça do continente. Essa ocupação se dá em função da Conferência de Berlim. Qual que é a consequência, moçada? Essas fronteiras que foram criadas, como vocês bem sabem, foram fronteiras artificiais e que acabaram reunindo etnias diferentes, ou muitas vezes separando etnias iguais, beleza? Em função de uma fronteira artificial criada. E isso vai ser cobrado em provas. Então você tem a união de diferentes etnias no mesmo território, ou mesmo a separação de etnias. Isso poderia acontecer. E o resultado disso são futuras guerras civis, porque quando a metrópole vai embora, em algum momento a metrópole vai abandonar o território. Quando a metrópole vai embora, seja porque ela quis, seja porque ela foi expulsa, vão ocorrer guerras entre essas etnias para disputar quem que vai controlar o território. Beleza? Eu vou mostrar um mapa para vocês que certamente deve aparecer em provas, tá? Esse mapa é um mapa importantíssimo e, de novo, você não vai precisar decorar o mapa, não tem necessidade, apenas a análise dele. Perceba. Perceba. Aqui, nesse mapa, eu tenho as etnias, as diversas etnias que faziam parte do continente africano. Beleza? Quanto mais escuro aqui, quanto mais escuro, maior o número de etnias. Beleza? As áreas mais escuras representam mais etnias. Quando eu olho para esse mapa, é o mapa da Conferência de Berlim. Olha, em 1885, as fronteiras retas que foram criadas, que eu mencionei para vocês. Então vamos pegar aqui, por exemplo, essa fronteira que foi criada. Ela acabou gerando aqui uma união de etnias diferentes, beleza? Agora vamos pegar aqui, essa fronteira. Olha a quantidade de etnias que foram unidas nessa região. Por isso que, eventualmente, você tem áreas da África que falam diversas línguas. Vamos olhar o território aqui que vai dar origem à África do Sul. Presença holandesa, depois presença inglesa, a gente vai ver isso daqui a pouco.
E o resultado, moçada, o resultado é que a África do Sul tem 11 línguas oficiais, sendo o inglês uma delas. 11 línguas oficiais, beleza? Então, isso é em função desse processo de junção de etnias, ok? Então, esse mapa é um mapa importante para entender os futuros conflitos que vão acontecer na África, ok? Avançando, vamos dar uma olhada no imperialismo na África. Inclusive, vou começar aqui com a África do Sul, com a Guerra dos Boers, ou Boeres, né? O correto aqui, se você fosse pensar na escrita, seria Boeres, plural de Boer. Quem que são os Boeres, Neto? Eles também são chamados de africânderes, eles são descendentes de holandeses. Então, explicando, moçada, os holandeses chegaram nessa área aqui, ó, que eu estou circundando para vocês. Os holandeses chegaram exatamente nessa área aqui circundada, no século 17. 17. Beleza? Ficou horrível porque eu estou escrevendo com mouse, é muito ruim escrever com mouse. E aí, os ingleses, moçada, chegam ocupando toda essa área aqui no 19. Beleza? No 19. Tudo bem? 2 séculos depois. Até aí, beleza, a área de colonização holandesa, a área de colonização inglesa. Muito embora a Holanda não tomou posse desse território. A Holanda fez comércio, dominou temporariamente, mas foi embora, só que deixou colonos. Então não é uma área que pertence à Holanda, mas tinha forte presença holandesa, que são os Boeres ou africânderes, que portanto são brancos, tá? Muito importante que você entenda isso, eles são brancos. No século XIX, quando chegaram os ingleses, os Boeres haviam acabado de encontrar ouro nessa região laranja aqui, ouro e diamante. E os ingleses caíram matando em cima, falaram, não, também vou correr atrás de ouro e diamante. Então foi uma luta, basicamente, de descendentes de holandeses contra ingleses, beleza? Opa, apertei o botão errado aqui. Então, tá aí escrito que eu acabei de mencionar para vocês, disputa entre os africânderes, que são descendentes de holandeses, contra os colonos ingleses, por ouro e diamante. E, obviamente, que a Inglaterra vai tomar partido dos seus colonos. A Inglaterra, então, vai exercer uma luta contra os Boeres, contra os africânderes, e aí você vai ter o Estado inglês, o Estado apoiando os colonos ingleses. O resultado é que a vitória foi da Inglaterra. Tá? Então, basicamente, o que acontece é que os Boeres são derrotados, e em 1910, você vai ter, aqui onde eu vou circundar, ó, todo esse território aqui que eu estou circundando, vou circundar mais uma vez, tá? Para ficar bem claro para vocês. Todo esse território aqui que eu estou circundando, formando a União Sul-Africana de Dominação Inglesa, que futuramente vai virar o que você conhece como África do Sul. Beleza? Então esse território vai dar origem à futura África do Sul. Só que eu falei para vocês que Boeres são brancos e continuam ali no território. A vitória foi inglesa nessa guerra, mas os Boeres estão ali, os Boeres são brancos. Os ingleses são brancos. O resultado é que eles vão fazer um acordo, eles vão fazer uma coalizão de governo. E eles decidem, nessa coalizão de governo, pegar as áreas mais ricas de todo esse território para eles. E reservar, deixar as áreas mais pobres para quem? Para os negros que viviam no território. É isso mesmo que você está imaginando. A gente está falando no processo de criação do apartheid a partir de 1948. Beleza? Quem criou o apartheid, então, né? Uma coalizão de descendentes de holandeses, os Boeres, junto com ingleses, beleza? Dividindo a África do Sul em, basicamente,
vários territórios, sendo que os territórios mais ricos, as áreas que eles achavam que tinham mais riqueza, ficaram restritas ao povo branco, aos brancos. E as áreas mais pobres, áreas que eles não tinham interesse, ficaram para os negros. Então, por que choca? O que choca no apartheid? Não é, Neto, não é simplesmente um racismo como qualquer outro racismo? Não, é uma espécie de segregação geográfica, beleza? Para o negro poder entrar na parte do branco, ele tinha que usar um passaporte. Quando você pensa na figura do Nelson Mandela, que se tornou muito famoso, que veio a ser presidente da África do Sul, eleito em 1994, é importante entender que o Mandela ele lutou, entre outras coisas, contra a lei do passaporte. O negro que fosse trabalhar na área do branco e eventualmente esquecesse o passaporte que permitia a entrada dele na área do branco, ele seria preso. Beleza? Então, eu nasci aqui, agora não, eu sou negro, nasci aqui, agora não posso mais andar aqui sem um raio de passaporte, sem o qual eu vou ser preso. Beleza? Então, foi bastante marcante, né? Esse processo é bastante marcante e deixa bastante heranças até hoje na África do Sul. Isso certamente pode estar presente na sua prova. Então, entenda que a aula de imperialismo está relacionada a feridas abertas que geram problemas até hoje. Por isso que é uma aula muito, muito, muito cobrada. Beleza? Vamos lá. Imperialismo estadunidense. Vamos para mais uma corrente imperialista, galera. Aqui é muito rápido mesmo. A grande pegada do imperialismo dos Estados Unidos é pós a Guerra de Secessão, né? Então, eu não lembro quando acaba a Guerra de Secessão. 1865 é o fim da guerra. Beleza? Aqui é o fim da Guerra de Secessão. Quando eu penso em Estados Unidos, quando eu penso em imperialismo promovido pelos Estados Unidos, eu vou pensar na dominação de Caribe, América Central e Pacífico. Beleza? Principalmente, galera, Caribe e América Central. Beleza? Quem que é o grande expoente, quem que é o grande nome do imperialismo dos Estados Unidos? O presidente Theodore Roosevelt. Cuidado, é Theodore Roosevelt. Apareceu o nome dele, Theodore. Grave Theodore Roosevelt, porque tem o Franklin Delano Roosevelt. E tem o Hoover, o presidente Hoover. Cuidado, é Theodore Roosevelt. Ele proferiu a seguinte frase, que ficou conhecida como política do Big Stick. Os Estados Unidos devem falar manso com a América Latina, utilizando um grande porrete na mão. Vou repetir. Os Estados Unidos devem falar manso com a América Latina, utilizando um grande porrete na mão. América Latina do México para baixo. Beleza? Essa é a política do Big Stick. Beleza? Como que eu defino isso, Neto? É uma política baseada em intervenções armadas na América Latina. Beleza? Intervenções armadas na América Latina. Simplesmente o cara invadia na cara de pau. Por quê? Porque eles vão eles vão se achar superiores. É uma cultura que foi criada nos Estados Unidos. Eu não dei aula disso para vocês, que foi lá o Anglo Box, mas basicamente nasceu a cultura WASP nos Estados Unidos do século XIX. Quem formou os Estados Unidos? White, W de White, branco, AS de anglo-saxão, White, Anglo-Saxon, Protestant. Branco, anglo-saxão, protestante, formou os Estados Unidos. E os Estados Unidos virou uma potência. Logo, quem é branco, anglo-saxão, descendente de anglo-saxão, obviamente, né? E protestante é superior. Superior com o direito de dominar povos inferiores. Beleza? Então vamos lá, vamos no passo a passo aqui. Vamos olhar para o imperialismo sobre Cuba, galera. Então, existiu uma guerra chamada Guerra Hispano-Americana, que é a guerra de independência de Cuba. Vou repetir, Guerra Hispano-Americana. Então, você tem Hispano-Americana, Hispano de Espanha, versus Americana, Hispano-Americana, versus Estados Unidos, mais Cuba.
Isso foi em 1898, beleza? 1898. Espanha versus Estados Unidos mais Cuba. Neto, por que teve essa guerra? Essa foi a guerra de independência de Cuba. E os Estados Unidos resolveu ajudar. Por que os Estados Unidos resolveu ajudar, Neto? Por causa de uma outra doutrina dos Estados Unidos, chamada doutrina Monroe, que você viu lá no Anglo Box. América para os americanos. América para os americanos. A América tem que ser livre. Não é uma doutrina de ataque, é uma doutrina de defesa. Defesa da liberdade da América. Até aí, beleza. A América dos americanos. A América tem que ser livre. A Espanha queria que Cuba continuasse sendo colônia. Cuba não queria ser colônia. Começa a guerra. Estados Unidos ajuda Cuba. A Espanha é derrotada. Beleza? Só que aí, Cuba passa a ser uma área de influência dos Estados Unidos dentro dessa lógica do imperialismo dos Estados Unidos. Eu te ajudei a ser independente. Então agora eu vou promover intervenção na sua Constituição. Eu vou colocar um adendo na sua Constituição. Então olha que coisa maluca. Quando fica pronta a Constituição de Cuba, em 1901, você tem uma emenda dos Estados Unidos na Constituição cubana. O que diz a emenda dos Estados Unidos, chamada emenda Platt? Os Estados Unidos têm direito de intervir em Cuba. Os Estados Unidos podem promover intervenção em Cuba. Isso estava na Constituição cubana de antes da Revolução Cubana de 1959. Cuba deve ceder uma área para a implantação de uma base dos Estados Unidos. Essa área fica na Baía de Guantánamo e é a atual base de Guantánamo que está aqui para vocês. Beleza? Que é uma área que os Estados Unidos acabou transformando em prisão, né? Na prisão de Guantánamo. Existe a base de Guantánamo, na qual existe uma prisão, que é a prisão de Guantánamo, onde os Estados Unidos colocam prisioneiros terroristas, beleza? Prisioneiros terroristas. E aí tem até uma história que esses prisioneiros sofrem tortura em Guantánamo, que tinha que desativar Guantánamo. O Obama tentou desativar Guantánamo, mas não conseguiu, né? O presidente não pode, ele não tem força de falar assim, vou desativar Guantánamo, vamos desocupar Cuba. Então é uma coisa muito maluca, porque tem uma área dos Estados Unidos dentro de Cuba ainda hoje, beleza? Neto, e os cubanos deixam, não fazem nada? Bom, primeiro que Cuba não tem força para fazer, né? E os Estados Unidos, país imperialista, ele não quer fazer nada também. Se eu cercar aqui, ó, mais ou menos assim, eu fico aqui com o estado de Guantánamo, né? Que basicamente é um pedacinho, né? É um pedacinho, onde você tem um estado, onde tem uma base, onde você tem um pedacinho dos Estados Unidos, um pedacinho dos Estados Unidos dentro de Cuba, beleza? Então, basicamente é isso. População cubana não ataca a base, não vai atacar, né, moçada? Não tem força para atacar. É uma base, tem cerca, campo minado. Muito que acontece é ficar ali, população que vive ali naquela região, mexendo com o guarda, tirando sarro do guarda. Eventualmente, me parece que isso acontece. E o guarda não faz nada? Não faz, porque imagina o nível do incidente diplomático se você atacar um cubano. E vice-versa, o cubano também não ataca o guarda a ponto de... Nem consegue atacar, né? Tem um campo minado que separa aí os territórios, beleza? Isso é mais curiosidade. Só para você entender como que os Estados Unidos começam a colocar a sua garrinha aqui na América, né? Eu sou legal, eu vou te ajudar, Cuba, eu vou te ajudar. E aí, beleza. Agora, os Estados Unidos têm direito de intervenção e uma base em Cuba que dura até hoje. Essa intervenção, Neto, foi de quando a quando? De 1901, que é quando ficou pronta a emenda Platt, até 1959, moçada. Estados Unidos praticamente mandava em Cuba. Quando ocorreu a Revolução Cubana, que expulsou o ditador Fulgêncio Batista de Cuba. E esse ditador é um ditador apoiado pelos Estados Unidos, beleza? Então, o Che Guevara, que a galera fala muito mal, o Fidel Castro, né, que já morreu,
o irmão do Fidel Castro, Raul Castro, lideraram essa revolução, derrubando esse ditador que era um ditador que tinha conluio com os Estados Unidos. Beleza? O Fulgêncio Batista. Outra área que vai sofrer duramente com os Estados Unidos é o Panamá. Tá? Os Estados Unidos promove apoio ao processo de independência do Panamá. Esse mapa aqui é muito importante para você entender. Essa área aqui, galera, é a Colômbia. Isso aqui é a Colômbia. Então, essa parte cinza aqui é a Colômbia. Então, eu quero que você entenda isso aqui. Ó, Cartagena fica na Colômbia. Tudo isso aqui... Opa. Tudo isso aqui. Tudo isso aqui era Colômbia. Não existia Panamá. Existia Panamá, mas não enquanto país. O Panamá era uma área da Colômbia. Aí os Estados Unidos apoia a independência do Panamá da Colômbia. Olha que coisa. Primeiro apoiou a independência de Cuba da Espanha. Agora apoia a independência do Panamá da Colômbia. Separação do Panamá da Colômbia. A gente fala em independência do Panamá. Puta, que legal, mas tá querendo que o Panamá seja livre. Sim, para quê? Para, num segundo momento, estabelecer uma base de operações militares no Panamá, que existe até hoje. Existe essa base no Panamá até hoje. E os Estados Unidos termina a construção do canal do Panamá iniciada pela França. Lembra que eu falei que a França começou a construir o canal do Panamá, não conseguiu terminar, eles venderam a construção do canal do Panamá em 1880, venderam a construção do canal para os Estados Unidos. Olha que coisa maluca, sem perguntar nada para o governo da Colômbia. Em 1880, quem controlava a Colômbia, quem controlava o Panamá era a Colômbia. Insisto, o Panamá era um pedaço da Colômbia. Eles perguntaram nada para o governo colombiano, fizeram um acordo. França, o governo da França, as empresas francesas fizeram um acordo, foi feita a venda do canal do Panamá, da construção do canal para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, termina a construção desse canal, depois de comprar, né, o direito de terminar a construção, de comprar essa construção da França. Eles terminam a construção, o canal fica pronto só em 1914, eles gastaram uma fortuna no processo de construção do canal. E aí, para compensar, eles exploraram esse canal até 1999. Então, todas as embarcações que atravessavam o canal do Panamá, em qualquer sentido, tinham que pagar para os Estados Unidos. Isso ocorreu até 1999, beleza? Embora hoje o canal tenha sido nacionalizado, faça parte, né, do Panamá mesmo, o canal agora é panamenho, a base dos Estados Unidos existe até hoje, beleza? É uma base compartilhada com o Panamá, né, mas é basicamente uma base dos Estados Unidos, assim como eles têm em Guantánamo, assim como eles têm acesso, né, fizeram um acordo novamente com o Brasil para usar base brasileira no Maranhão, beleza? Recentemente aí, governo atual brasileiro, tudo bem? Então eles estão colocando o pezinho deles ali. E por que é interessante usar a base brasileira no Maranhão, Neto? Lançamento de foguetes, né, na linha do Equador ali, com um gasto de combustível infinitamente menor. Vamos lá. Nicarágua, República Dominicana e México sofrem intervenção dos Estados Unidos justificadas pelo Grande Porrete. Então, simplesmente vou invadir. Por quê? Porque, de alguma forma, eu acho que você ou tem alguma coisa que me interessa ou você, de alguma forma, é uma ameaça. Então, vou te invadir. Agora, o que eu quero destacar aqui é a Nicarágua, beleza? Porque isso aparece bastante em prova. Nicarágua, após as intervenções, os Estados Unidos apoiam a dominação da família Somoza, que implanta uma ditadura que vai durar na Nicarágua até 1979. E quando que essa ditadura assume, Neto? Em 34. Então, só para você entender, os Estados Unidos invadiu a Nicarágua a primeira vez em 1912, a segunda vez em 1917. Pô, os caras foram falando, caralho, invadiu uma vez, invadiu a segunda vez, aí os caras foram ficando meio espertos. A terceira vez, tá aqui, em 1927.
Quando eles invadem a Nicarágua a terceira vez, em 1927, já tinha uma resistência. Essa resistência foi liderada por um cara chamado Augusto Sandino. O nome completo dele é Augusto César Sandino. Então, o Sandino tentou liderar uma resistência contra a invasão dos Estados Unidos e acabou sendo assassinado. Ele é visto como um herói da Nicarágua até os dias de hoje. Graças ao Sandino surgiu um movimento anti-americano, lá anti-estadunidense, chamado Movimento Sandinista. Se você ouvir o termo sandinista, significa que está contra os Estados Unidos. O Sandino foi morto, a guerrilha do Sandino foi destroçada e os Estados Unidos apoiou uma ditadura na Nicarágua de 34 a 79, ditadura da família Somoza. Não é o caso de ficar decorando o nome. O fato é que essa ditadura tinha parceria com os Estados Unidos, da mesma forma que em Cuba. Da mesma forma que o ditador cubano Fulgêncio Batista era aliado dos Estados Unidos, o ditador Somoza era aliado dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai apoiando a implantação de ditaduras aqui na América e vai fazendo acordos com esses ditadores para poder influenciar, ter a América como um raio de sua influência. E isso chama-se política imperialista. Beleza? É um tipo de imperialismo. Ok? Galera, chegamos no tópico mais importante da aula. A gente agora vai para os momentos finais e aqui, assim, fundamental. Tá? É o penúltimo slide, se eu não estou enganado. A gente está no final. Aqui é o ponto mais importante da aula. Justificativas para o imperialismo. Nenhum europeu falava, eu vou lá dominar porque tem riqueza, eu vou lá dominar porque aquilo vai favorecer minha indústria, eu vou lá dominar porque eu quero capital, gosto muito de capital. Eu vou lá dominar porque assim o meu país se fortalece cada vez mais como potência. Não. As justificativas vão ser de outra ordem. E isso estará muito presente em sua prova. Então, você tem no século XIX o darwinismo, né? As teorias do Darwin. O Darwin que fala em seleção natural, como vocês bem sabem. Mas aí criaram algumas ideias adaptadas ao Darwin. Que fique claro, Darwin nunca falou de darwinismo social. Mas os europeus, a partir do Darwin, vão falar em darwinismo social, que basicamente diz que o homem branco é superior. Basicamente, existem sociedades superiores e inferiores, e a sociedade superior é a sociedade branca, e a sociedade branca é a sociedade europeia. E assim, e assim os europeus têm o direito de dominar a África e a Ásia. Beleza? Agora, não pense que é tranquilo para o europeu sair da zona de conforto dele, sair de Paris, uma cidade reformada, uma cidade com diversos cafés, uma cidade conhecida como cidade de luz, tudo muito organizado, tudo limpo, tudo muito racional. Não pense que é fácil sair de Paris e ir para uma colônia na África. Então, o que o europeu vai dizer? Ele vai dizer que o processo de dominação da África e da Ásia, em especial da África, é o fardo do homem branco. Essa imagem é uma imagem clássica da época do imperialismo. Essa imagem é uma imagem da época do imperialismo, onde você vê aqui os africanos e os asiáticos sendo carregados nas costas dos europeus. Beleza? Sendo carregados nas costas de europeus, no caso aqui da Inglaterra e no caso aqui dos Estados Unidos. É o fardo do homem branco, né? No caso não só de europeus, mas também da Europa e dos Estados Unidos. Muito embora os Estados Unidos não tenham exercido dominação direta lá na África. Tudo bem? De qualquer forma, são civilizações superiores, são brancos que carregam os africanos e que carregam os asiáticos, tá? Eles estão carregando um fardo, um peso, beleza? Então,
Mas por que é um peso, Neto? Porque eles são inferiores. Eu tenho que ensinar agora eles a comerem com a mão. Eles não usam dinheiro, eles não gostam de dinheiro. Eu tenho que ensinar eles a usarem dinheiro. Eles não andam com as mesmas roupas que nós andamos. Eles não têm o requinte que nós temos aqui na Europa. Vou ter que ensinar esse cara a importância dele usar terno. Ele não sabe usar um terno. Então, isso é um fardo, isso é um peso, beleza? Eu tenho que levar o progresso para essas pessoas sem progresso. Como é que pode eles viverem até hoje sem ter um meio de transporte eficiente com uma linha de trem, beleza? Eu vou ter que construir linha de trem nesses territórios. Nossa, como é difícil fazer tudo isso. Por isso, um fardo, beleza? Eu estarei promovendo a civilização de povos não civilizados ao dominar essa área, beleza? E eu quero que você entenda que não é uma desculpa. Não confunda justificativa com desculpa. O que eu quero que você entenda é que eles acreditam nisso mesmo. Ah, eu achei que eles estavam dando uma desculpa, que eles não queriam admitir que é a questão econômica. Não é que eles não querem admitir, é que eles acreditam de verdade. Quando você pegar questões, você vai ver textos falando isso, falando em que eles acreditam de verdade que estão levando melhoria para esses povos, que estão civilizando esses povos, estão tirando esses povos da floresta, estão tirando esses povos da barbárie, esses povos que ainda vivem como bárbaros, bárbaros que são inferiores. Bárbaros são aqueles que são diferentes, que têm um modo de vida diferente do meu. Lembre que Roma chamava de bárbaros os outros povos também, os que não falavam latim, os que não falavam grego, beleza? E muitos vão argumentar que é o direito do homem branco. É um direito que... Por que, Neto, que ele tem esse direito? Porque ele é superior. Beleza? E quando eu olho para os Estados Unidos, a argumentação vai ser essa aqui. É o destino do homem branco, predestinação. Por quê? Porque os Estados Unidos é formado por puritanos. E os puritanos são aqueles que acreditam na lógica da predestinação. Deus escolhe o seu destino. Então, é um destino do homem branco dominar a América. Beleza? Predestinação. Tudo bem? Lembre que foi dito nos Estados Unidos do século XIX. É destino dos Estados Unidos ocupar a América. Tudo bem? Uma ideia de predestinação. Essas ideias, moçada, são fundamentais e certamente estarão presentes na sua prova. E o que o cara vai fazer? Ele vai jogar isso para vocês e vai jogar o contraponto. Qual que é o contraponto? É o panafricanismo do século XX. É o aprofundamento na história da África que é sugerido nos dias atuais, as leituras sobre os povos africanos, a forma de ver a África não generalizada, chamando tudo de africano, mas olhando cada uma das partes da África, cada um dos valores de cada cultura e etnia da África, o que eles trouxeram. Então tem pesquisas hoje, tem estudos hoje que mostram pensadores africanos que falaram de ideias iluministas um século antes do iluminismo. Um século antes do iluminismo, daquela ideia de que a razão é infalível, na África tinha pensador falando isso. Beleza? Então fica atento que é esse tipo de colocação que o cara vai fazer hoje para você. Finalmente, o último tópico nosso é o que é o colonialismo e neocolonialismo. Esse quadro comparativo, galera, ele sempre está presente em prova, sempre está presente em prova. Então a gente vai pensar no comparativo. E essa tabela é uma tabela comparativa, tá? Colonialismo versus neocolonialismo. O neocolonialismo, moçada, o neocolonialismo, basicamente, ele é a época aí do imperialismo, do 19 e 20, que a gente acabou de ver. Então, eu posso falar que está ocorrendo um neocolonialismo na África e na Ásia. Neocolonialismo no século 19 e 20. Principais locais, África e Ásia. Eu não falo em neocolonialismo na América, Neto. Não, eu não falo em neocolonialismo na América. O que os Estados Unidos estão promovendo na América é imperialismo. Por que eu não chamo de neocolonialismo na América? Porque a América acabou de se tornar independente, século XIX, independência da América. Agora a América sofre o imperialismo dos Estados Unidos.
beleza? A América sofre o imperialismo dos Estados Unidos. Então, eu uso o termo neocolonialismo para a África e para a Ásia. E o termo colonialismo, né, para a América, beleza? Séculos 16 ao 19. Lembra que 19 a América se torna independente. Lembre, independência do Brasil, 1822, beleza? Contexto do colonialismo, Neto. Mercantilismo, capitalismo comercial, quero acumular metal precioso. Beleza? Quero acumular metal precioso, quero colônia para acumular metal. Contexto do neocolonialismo, Neto. Liberalismo econômico. É o contexto do capitalismo industrial e financeiro. É outra pegada. Crença na autorregulação da economia e bolsa de valores. Bora para frente, beleza? Bora para frente. O que eu quero no colonialismo? Metais preciosos, ouro e prata, e gêneros tropicais. Cana-de-açúcar, tabaco, algodão, beleza? Produtos que, ao serem vendidos no mercado europeu, têm grande aceitação e vão me gerar metais preciosos. O que eu quero aqui no neocolonialismo? Matéria-prima para a indústria. Matéria-prima para a indústria. O que eu quero no colonialismo, Neto? Ou melhor, que mão de obra eu uso no colonialismo? Mão de obra escrava, escravidão africana. Escravidão africana. O que eu utilizo como mão de obra no neocolonialismo, Neto? Aqui eu utilizo mão de obra barata. Mão de obra barata. Beleza? Pode ser que eu maltrate essa mão de obra? Não é só pode ser, eu vou maltratar. Eu vou bater, eventualmente. Vou sim, porque eu me acho superior. Mas eu não mais vou escravizar. Eu não compro e vendo esse cara. Por quê? Porque eu quero que ele receba, mesmo que pouco, para ele, com esse pouco, sempre consumir. Recebendo pouco, ele sempre vai consumindo. Ele nunca vai ter grana para comprar tudo que ele quer, mas ele sempre vai ter grana para comprar alguma coisinha e ficar devendo um resto. E ao ficar devendo um resto, o que ele faz? Ele continua trabalhando. Você entendeu por que o salário não pode ser alto? Imagine que você recebesse o suficiente para comprar tudo que você quer. Você compraria tudo que você quer e falava, agora eu posso ir para um emprego mais barato, porque eu comprei tudo que eu quero. Mas você pode comprar as coisas aos poucos, parceladamente, e você não desiste de trabalhar. Por quê? Porque sempre tem coisas que você quer. Beleza? Então, a lógica do capitalismo é mão de obra barata. Aqui, moçada, quando eu penso em colonialismo, eu penso em expansão da fé, busca de novos fiéis. Quando eu penso aqui no neocolonialismo, a ideia de missão civilizatória, beleza? Esse comparativo ele é fundamental para a sua prova, beleza? Sempre cai, você vai encontrar questões pedindo comparativos, semelhanças e diferenças. Com isso, a gente encerra, eu encerro aqui a sua aula de imperialismo. Façam as tarefas com calma. Esse, de fato, é um assunto muito, muito importante, muitíssimo cobrado em provas. Mais para frente, a gente volta a tangenciar ele. Quando eu falar de Primeira Guerra, eu tenho que voltar a falar de alguma coisa daqui de imperialismo. Quando falar de Segunda Guerra, tem que falar alguma coisa de imperialismo. Quando a gente falar de descolonização, lá no segunda metade do século XX, tem que falar mais um pouquinho de imperialismo, beleza? Então, voltaremos a tangenciar esse assunto, porque ele é crucial aí nas provas que em algum momento chegarão até vocês, beleza? Grande abraço para vocês e até a próxima. Falou, fui, tchau, tchau.